Bom, vamos lá, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou professor de Direito Administrativo, englobando aí a parte de ética na administração pública, a parte de Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, aqui do nosso Se Joga na INSS. Bom, infelizmente eu não posso estar ao vivo com vocês, né? Eu estou de férias, tirei a semana para viajar, para comemorar aí 10 anos de casado, então estou out, né? Totalmente ausente aí, mas deixei gravado aqui para vocês para participar dessa maratona que a gente resolveu fazer essa semana no nosso canal do YouTube aqui do Se Joga Vídeo. Então eu pensei, vou deixar alguma coisa para essa galera que vai acrescentar aí nas aulas para eles, alguma revisão para eles. E aí eu pensei em trazer para vocês a prova de delegado da Polícia Federal que ocorreu agora em 2018, prova que ocorreu há um mês atrás, coisa de um mês atrás. Gustavo, mas peraí, o meu foco é estudar para o INSS. Você me traz uma prova de delegado, eu não vou conseguir fazer. Vai. A ideia justamente é quebrar essa coisa, quebrar esse medo que a gente tem. É muito comum nas bancas examinadoras, elas não fazerem essa distinção entre cargo de nível médio, cargo de nível superior, cargo... Não existe isso mais, né? Salvo raras exceções, os concursos hoje, eles trazem questões para a prova de nível médio que são questões de nível superior e vice-versa. E vocês vão perceber, ainda mais a galera que já vem estudando com a gente no Se Joga no INSS, que o conteúdo cobrado na prova, o nível de questão, é o que a gente está acostumado a fazer, é o que a gente trabalha dentro das nossas aulas. Então isso é legal também para trazer uma confiança, uma motivação maior para a gente. Beleza? Então vamos começar, é gravado, mas... sinto como se eu estivesse ao vivo com vocês aqui, trabalhando essa prova de delegado da Polícia Federal. Beleza? Então, Direito Administrativo, professor Luiz Gustavo, vamos começar a trabalhar aí. Então, prova CESP 2018, delegado da Polícia Federal. Bom, a primeira questão da prova é uma questão sobre controle da administração pública, que é um tema que está dentro do conteúdo programático do último concurso INSS e é um tema que sempre aparece em prova. Então vamos dar uma lida logo na primeira questão. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los. Então é uma questão tradicional sobre atos administrativos, sobre controle da administração pública. Então, olha só, quando a gente fala de controle da administração pública, a gente aprende sobre controle de legalidade e sobre controle de mérito. Para quem não lembra, quando a gente fala em controle de legalidade, eu vou verificar se o ato é legal ou se o ato é ilegal. E quando eu falo de controle de mérito, eu vou verificar a conveniência e a oportunidade da prática daquele ato administrativo. Traduzindo, quando eu falo de controle de mérito, eu vou verificar se aquele ato é ou ainda não é interessante para a administração. A ideia do controle de mérito é verificar a utilidade daquele ato administrativo para a administração pública. Quando eu falo de controle de legalidade, o resultado é a confirmação do ato ou a sua anulação. E quando eu falo de controle de mérito, o resultado é a confirmação do ato ou a sua revogação. Reparem que no enunciado da questão, o examinador falou sobre controle de legalidade, controle de mérito, anulação e revogação. Bom, o que eu tenho que lembrar? Sobre os atos praticados pela administração pública, em relação ao controle de mérito, eu tenho que lembrar que ele só pode ser feito pela administração pública. Esse controle de mérito, ele não pode ser feito pelo Poder Judiciário. A ideia é, imagina, eu que sou o administrador, eu que sou o gestor, que estou ali no dia a dia para saber se aquilo é ou não conveniente. A ideia, sucintamente falando, é a excelência. Juiz, quem é você para vir interferir aqui na minha administração?
Não faz sentido você poder revogar, analisar a conveniência, a oportunidade, o interesse da administração na prática dos meus atos. Você pode analisar, sim, a legalidade dos atos que eu pratiquei durante a minha gestão. Quando eu falo do controle de legalidade, ou seja, sobre a anulação, ela cabe tanto para a administração pública quanto para o próprio poder judiciário. Então, questão tradicional de prova, vai botar assim, ó. Os atos administrativos discricionários não estão sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Errado. Porque o Poder Judiciário ele não controla o mérito, mas a legalidade ele sempre vai poder analisar. Ninguém melhor do que o Poder Judiciário para dizer se o ato é legal ou se o ato é ilegal. Beleza? Então, o ato discricionário, ele está sim sujeito ao controle da administração. Ele está sim sujeito ao controle do Poder Judiciário. A única coisa que o Poder Judiciário não faz é analisar o mérito, mas a legalidade do ato ele sempre pode analisar. Então, com isso, a gente percebe que o nosso primeiro item está incorreto. Olha lá, o exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e mérito desses atos. Até aí, beleza. Cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los, não. Quer dizer, até aí, beleza não, né? O controle judicial é só sobre aspecto de legalidade. Então, tem dois erros. O judiciário ele não analisa o mérito, consequentemente, ele não revoga ato praticado pela administração. Para ficar certinho, eu teria que suprimir isso. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade desses atos, cabendo ao juiz anulá-los. Perfeito, aí tudo bem. Beleza? Então, o primeiro item ele está incorreto, prova de delegado da Polícia Federal, 2018. Item 2. O item 2 é basicamente o caput do artigo 71 da Constituição Federal. Quando eu falo de controle da administração pública, a Constituição Federal atribui o controle externo da administração como um todo ao poder legislativo. Quando eu falo de controle externo, para quem não lembra, é o controle que um poder exerce sobre outro poder. Por força do princípio da separação dos poderes, freios e contrapesos, esse controle externo fica na mão do poder legislativo, fica na mão do Congresso Nacional. Cuidado! É muito comum na hora da prova tentar te enganar. Eu botar que o controle externo fica a cargo do Tribunal de Contas. Cuidado! O Tribunal de Contas, ele vai auxiliar o Congresso Nacional, ele vai auxiliar o Poder Legislativo nessa missão de controle externo, lá do artigo 71 da Constituição Federal. Então, muito cuidado, porque essa é a pegadinha típica de prova. Na verdade, o Tribunal de Contas, ele é o órgão técnico que auxilia o Poder Legislativo nessa missão do controle externo. Então, vamos dar uma lida. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional, patrimonial da administração pública federal, sobre os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, integra o controle externo, exercido pelo Poder Legislativo Federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Perfeito. Para quem não lembra, essa parte de controle externo você encontra lá nos artigos 70, 71 da Constituição Federal. Lembrando que no artigo 71 eu tenho as atribuições do Tribunal de Contas da União. Então, primeiros dois itens bem tranquilos, típicos de questão prova do CESP, e é um item bem propício a cair numa prova aí, numa futura prova da INSS. Beleza? Bom, depois na sequência eu tenho dois itens sobre poderes administrativos. Um deles bem interessante, porque traz uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do STJ também, para a gente analisar. Vamos ler? Então vamos lá para o nosso primeiro item. Vou sair da tela para ficar melhor para você aí. Então olha aí, ó. Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens seguintes. A demissão de servidor público configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia administrativa.
uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta, com fundamento na supremacia do interesse público. Galera, questãozinha típica, né? O examinador ele tenta confundir poder de polícia com poder disciplinar. Galera, o poder disciplinar, ele é um poder que é atribuído, ele é um poder que tem como destinatário todo aquele que mantém uma relação jurídica com a administração. Então, por exemplo, se eu pensar na figura do servidor público, esse camarada ele tem um vínculo com a administração, seja estatutário, seja seletista, mas ele tem um vínculo jurídico com a administração. Se eu pensar numa empresa contratada para prestar um serviço, eu também mantenho um vínculo jurídico com a administração. Essa empresa contratada mantém um vínculo contratual com a administração. Isso é o poder disciplinar. Agora, quando eu falo de poder de polícia, é algo mais amplo. Na verdade, o poder de polícia ele dispensa um vínculo jurídico específico entre a administração e o destinatário. A gente costuma dizer que o poder de polícia ele leva em consideração a base territorial. Então, por exemplo, todo mundo que mora no município do Rio de Janeiro está sujeito à legislação da vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro. Isso é poder de polícia. Repara, o dono do bar, ele não tem um vínculo jurídico necessariamente com a administração, mas ele está sujeito ao poder de polícia. Agora, o poder disciplinar não. Ele pressupõe um vínculo jurídico. Quando eu falo em prova da punição de servidor público, isso é poder disciplinar decorrente do poder hierárquico, daquela relação hierarquia que existe enraigada, né, dentro da administração pública. Então, cuidado, punição de servidor não é poder de polícia. Punição de servidor é poder disciplinar. Agora, Gustavo, o dono do bar, ele não está respeitando as normas de vigilância sanitária. Eu vou aplicar uma sanção para esse cara. Aí sim é poder de polícia. Então, vamos dar uma lida? Então, olha lá. A demissão de servidor público, então, demissão de servidor, configura sanção aplicada em decorrência do poder disciplinar, galera. Punição de servidor não é poder de polícia. Isso é o que a gente chama de poder disciplinar. Para quem não lembra, eu costumo dizer que o poder disciplinar ele é dividido em duas partes. É o poder dado à administração de apurar uma infração e aplicar a respectiva penalidade, beleza? Então falou em punição de servidor, não tenha dúvida, isso é poder disciplinar. Agora vamos ler o item 4, que aí depois eu vou precisar esquematizar com vocês. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Olha que questão interessante. Para quem é meu aluno lá no nosso curso Passaporte para a INSS, lá no nosso site Se Joga na INSS, a gente trabalhou essa questão de poder de polícia. Quem é que pode exercer poder de polícia? Vamos relembrar? Para quem não sabe, vamos aprender, né? Para quem já é meu aluno, vamos relembrar. Então, quando a gente fala de poder de polícia, que é aquele poder atribuído ao Estado para limitar, restringir o interesse no particular em benefício da coletividade, a gente tem que lembrar de duas decisões em relação a quem tem competência para exercer poder de polícia. Existe uma definição mais curta e grossa, que é a do STF, e existe uma decisão mais bem trabalhada do STJ, com base na doutrina aí do professor Diogo de Figueiredo, né, aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem poder de polícia, entendimento em relação ao Supremo Tribunal Federal e poder de polícia em relação ao STJ. Galera, quando eu falo de poder de polícia em relação à decisão do STF, ela é curta e grossa. O STF entende que o poder de polícia ele só pode ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Em outras palavras, sociedade de economia mista e empresa pública, as empresas estatais não poderão exercer poder de polícia no entendimento do STF. Mas repara que é uma decisão mais abrangente. Ela não fala das etapas do poder de polícia.
De maneira genérica, o poder de polícia não pode ser desempenhado por pessoa jurídica que não seja de direito público. Esse é o entendimento do STF e é o que normalmente aparece em prova. Agora, se a gente for analisar o item proposto, olha o que a banca colocou aí, ó. O poder de polícia, ele, em relação à sociedade de economia mista, ele pode ser exercido na fiscalização, mas elas não podem aplicar sanções pecuniárias. Como assim, Gustavo? Quando o STJ falou sobre o tema, ele falou sobre o que a gente chama de ciclo de polícia. Então, o STJ, ele se socorreu da explicação do que é ciclo de polícia. Ciclo de polícia nada mais é do que as etapas do poder de polícia. Então, o STJ falou o seguinte, ó, dentro do exercício do poder de polícia, a gente tem a etapa da ordem, da fiscalização, ou melhor, da ordem, do consentimento, da fiscalização e da sanção. Então, olha aí, ó, o STJ, quando ele foi dizer quem tem competência para exercer poder de polícia, ele tratou do ciclo de polícia. São as etapas do poder de polícia. E aí ele falou o seguinte, ó, o ciclo de polícia ele possui 4 etapas, 4 fases. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Essa primeira etapa, a ordem, ela é desempenhada, na verdade, pelo poder legislativo. Ou seja, são aquelas ordens gerais e abstratas emanadas pelo poder legislativo através de lei. A primeira etapa do exercício do poder de polícia começa lá no Congresso Nacional, começa lá na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. É aquela ordem dada pelo Estado através de lei. Na verdade, é aquela limitação administrativa emanada do Poder Legislativo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa do consentimento. Quando o Estado, em determinadas atividades, ele pode consentir ou não o desempenho daquela atividade. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante. É só eu fazer um letreiro bonito, botar a mesa e estar aberto o restaurante? Não. Eu tenho que cumprir várias etapas estabelecidas na ordem para que eu possa ter o alvará para abrir o meu restaurante. Para que eu possa ter uma licença para exercer determinada atividade. Essa é a etapa do consentimento. Então, quando eu falo de consentimento, por exemplo, seria a concessão de uma licença, de um alvará pelo Estado. Então, repara, primeiro eu tenho a lei dizendo quem pode exercer, quais são os requisitos. A segunda etapa do consentimento, quando o Estado vai analisar se aquela pessoa preenche ou não os requisitos. A terceira etapa é a essência do poder de polícia, é a fiscalização. É o Estado fiscalizando o restaurante que foi aberto, se ele está cumprindo ou não as normas de vigilância sanitária, as normas de postura. Então eu tenho a fiscalização por parte do Estado. E, obviamente, se o particular não está cumprindo a regra, ele vai ser punido, vem a etapa da sanção. Esse julgado do STJ foi para dizer se uma sociedade de economia mista poderia ou não instalar radares na cidade, né? Cidade do Rio de Janeiro, salvo engano, eu tinha uma sociedade de economia mista que estava instalando os radares de sinalização. Então, quem avançava o sinal, batia foto, esse radar era instalado por uma sociedade de economia mista. Isso foi questionado, pode ou não pode? O STJ falou o seguinte, ó, a etapa da ordem e da sanção, não, porque elas derivam no poder de império do Estado. Então, não cabe a uma pessoa jurídica de direito privado exercer essas etapas do poder de polícia. Agora, a etapa do consentimento e da fiscalização, elas podem sim exercer. Então, resumindo, para resolver a questão, eu tinha que saber que consentimento e fiscalização são etapas do poder de polícia que podem ser atribuídas a pessoa jurídica de direito privado, desde que elas sejam integrantes da administração pública, seja uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Então, repara,
Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma empresa estatal, elas podem exercer as etapas de consentimento e fiscalização do poder de polícia. O que elas não podem fazer são as etapas de ordem e fiscalização. Aí, isso deriva do poder de império do Estado e uma pessoa jurídica de direito privado não tem esse poder. Beleza? Então, resumindo, quando eu falo de poder de polícia, a regra mais genérica é a do STF. Poder de polícia só pode ser desempenhado por pessoa jurídica de direito público. Agora, quando eu trabalho a decisão do STJ, eu tenho que saber que o ciclo de polícia, ele se desenvolve em 4 etapas: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O STJ entende que as etapas intermediárias de consentimento e fiscalização poderão ser exercidas por pessoa jurídica de direito privado que integram a administração pública, ou seja, por sociedade de economia mista, SEM, e empresa pública, EP. Beleza? Então é isso que eu tinha que saber para resolver a minha questão. Ficou fácil. Vamos voltar lá para ler? Olha aí, ó, sair da tela só para você ler. Embora possa exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções. Perfeito. A etapa da sanção só cabe à pessoa jurídica de direito público. Excelente questão, prova do CESP 2018, delegado da Polícia Federal. Para você que está chegando agora, a gente está aqui no canal do Se Joga Vídeos, resolvendo a prova de delegado da Polícia Federal, banca do CESP, fresquinha agora, de 2018. É uma prova, teoricamente, num nível mais elevado, mas que você tem que saber resolver. Você que está lá no curso Se Joga, você não vai ter dificuldade na hora de resolver essa prova. Beleza? Tudo isso a gente viu lá em sala de aula. Então essa é a ideia, é a gente relembrar o que foi visto. E para você que ainda não viu, a gente está trazendo conteúdo, gerando conteúdo para você entender essa prova. Beleza? Bom, vamos lá para o nosso 5º item, também de delegado da Polícia Federal. E aí eu tenho uma questão que vai do item 5 até o item 8 da prova de delegado 2018. Vamos dar uma lida. É uma questão sobre servidor, sempre mais tranquilo. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público, e aí vem 4 itens propostos. Bom, primeiro, ele está citando a lei de improbidade administrativa, que para quem não conhece, a gente chama de LIA. É a lei de improbidade administrativa, é a lei 8429 de 92. Quando a gente analisa a lei de improbidade administrativa, a gente percebe que essa lei ela não define genericamente o que é um ato de improbidade. Ela traz 4 tipos de ato de improbidade e 4 tipos de conduta que são enquadradas, né, como atos de improbidade. Então, para a gente entender melhor, quando a gente analisa a lei de improbidade, ela traz 4 tipos de ato de improbidade. Então, aí, ato de improbidade. Então, eu tenho o ato de improbidade que traz o enriquecimento ilícito do servidor. Está lá no artigo 9º da lei de improbidade. Depois a gente tem o ato de improbidade que acarreta lesão ao erário. Está lá no artigo 10 da lei de improbidade. O ato de improbidade relativo à concessão indevida de benefício fiscal, por exemplo, é uma novidade, benefício, é uma novidade, é o artigo 10A da lei de improbidade. E a gente ainda tem o ato de improbidade de menor porte ofensivo, que é o ato que atenta contra princípios da administração
que a gente encontra lá no artigo 11. A grande dificuldade do pessoal é saber, é gravar, né? Que tipo de improbidade é o quê? Porque quando a gente analisa a lei, por exemplo, no artigo 9º, eu tenho um rol de vários incisos. Quando a gente analisa o artigo 10, eu tenho outro rol de incisos. E no artigo 11 também. Então a galera pira, porque fala assim, caramba, eu tenho que decorar esse negócio. O que é enriquecimento ilícito? O que é lesão erária? O que é ato que atenta contra os princípios? Não, porque eu vou tentar facilitar a sua vida. Eu vou tentar te dar um macete para você não ter que decorar. O artigo 10A é fácil, porque é só o caput dele, ele não tem vários incisos. Agora o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, aí a gente tem que ter um certo cuidado. O que eu sempre digo para vocês é, o pior ato de improbidade é o enriquecimento ilícito e o mais leve é o ato que atenta contra os princípios. Então pensa comigo, se eu falar para você assim, o cara roubou a administração. Pô, se o cara roubou, tem enriquecimento ilícito. Se o cara roubou, tem lesão erária. E se o cara roubou, ele atentou contra os princípios. Como é que eu vou enquadrar esse ato? Então é uma coisa que, em princípio, parece complicada. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é, a classificação ela tem caráter residual. Como assim, Gustavo? Você vai sempre tentar enquadrar o cara no enriquecimento ilícito. Se não der, vai para lesão erária. Se não der, é ato que atenta contra os princípios. Então você sempre tenta enquadrar o cara do pior para o menos pior. Então nesse exemplo que eu dei, roubou a administração. Teoricamente ele está enquadrado nos 3. Só que você vai jogar ele para onde? Para o enriquecimento ilícito. Então é sempre do pior para o menos pior para análise. É por isso que a gente diz que o ato que atenta contra os princípios, ele tem caráter subsidiário. Em outras palavras, é o que sobra. Se não é nem enriquecimento ilícito, nem lesão erária, é ato que atenta contra os princípios. Então você tem que ter um cuidado maior no enquadramento do enriquecimento ilícito da lesão erária. Saber diferenciar esses dois. E se você for ler o artigo 9º da lei de improbidade, o verbo é sempre assim. Adquirir, receber, perceber vantagem devida. Então, o verbo do artigo 9º, o comando do verbo, é sempre uma ideia de que o ato de improbidade ele está beneficiando quem praticou a improbidade. Receber vantagem econômica, perceber vantagem econômica, utilizar material da repartição. Então, a ideia é, o verbo de comando, ele traz implicitamente a ideia de que o beneficiário é o próprio autor do ato. Então, a característica do enriquecimento ilícito é o beneficiário é o autor do ato. Agora, na lesão erária, não. Se você for ler o verbo da lesão erária, é sempre assim. Permitir, deixar, facilitar. Repara, a característica da lesão erária é eu não pratiquei o ato para eu me dar bem, mas alguém está se dando bem nessa história. Facilitar a aquisição de imóvel da administração por valor abaixo de mercado. Repara, eu não ganhei vantagem nenhuma, mas alguém ganhou. Facilitar que uma empresa celebre parceria com a administração, levando alguma vantagem. Repara, é a nossa questão. Não está claro que eu levei vantagem, mas alguém levou em cima dessa parceria. Então, a característica da lesão erária é que o beneficiário é um terceiro. Então, a gente já começa aí a engatinhar na nossa questão. Na nossa questão, a gente vai perceber essa característica. O autor do ato de improbidade, ele não se deu bem, mas alguém se deu bem nessa história. Não fica claro que o autor se deu bem, mas alguém levou alguma vantagem. Então, é lesão ao erário. Vamos ver? Então, olha lá. Repara, o responsável pelo setor financeiro, sem observar as formalidades legais, olha o verbo, facilitou a incorporação ao patrimônio particular da entidade privada sem fins lucrativos de valores a ele repassado mediante celebração de parceria. Então, eu já sei que isso é um ato de improbidade enquadrado no artigo 10. É ato que importa lesão ao erário. Beleza, sabendo disso, vamos ver se dá para responder alguma coisa. João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa
causador de prejuízo ao erário. Perfeito, isso aí. Consequentemente, olha o item 6. A pena disciplinar máxima a que João está sujeito é a suspensão por 90 dias. Isso tá falso, galera. A prática de ato de improbidade é caso de demissão. Lei 8.112, artigo 132. 132. A prática de ato de improbidade administrativa por servidor público federal, ele vai acarretar a demissão do servidor. Então, a pena é a demissão e não suspensão. Beleza. Item 7. João poderá ser condenado no âmbito judicial ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa. Perfeito. O artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, ele traz as sanções pela prática do ato de improbidade. E lá a gente vai perceber que quando a gente fala de lesão ao erário, eu vou ter o ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa. Para quem quiser lembrar, a suspensão dos direitos políticos será aí pelo prazo de 5 a 8 anos. Para quem não lembra, 5 a 8 anos no caso da lesão ao erário. E o pagamento da multa de até 2 vezes o valor do dano causado à administração. Beleza? Então tá aí. Realmente, quem pratica ato de improbidade que causa lesão ao erário vai estar sujeito à suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 2 vezes o valor do dano causado à administração e ao ressarcimento integral do prejuízo. Perfeito. Por último, a responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo. Galera, se está errado. Quando a gente fala de responsabilidade de servidor, ela é sempre do tipo subjetiva. Isso quer dizer que ela depende da demonstração de dolo ou culpa. E aí, para a gente lembrar, um negocinho que sempre aparece também em prova do CESP. Gustavo, qual é o tipo de conduta admitido na improbidade administrativa? O cara, para ser punido pela improbidade, a conduta tem que ser sempre dolosa ou ela pode ser culposa? Como é que funciona isso? Vamos lembrar? Olha só, aproveitando aí aqui o nosso esquema. Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, a doutrina só admite conduta dolosa. Quando a gente fala da concessão indevida de benefício, conduta dolosa. Ato que atenta contra os princípios, conduta dolosa. Agora, na lesão ao erário, é o único caso em que se admite dolo ou culpa para a responsabilização do servidor. Então, em se tratando de responsabilidade de servidor, ela sempre vai ser do tipo subjetiva. E no caso da lesão ao erário, ela vai ser dependente da comprovação de dolo ou culpa. Nos demais tipos de ato de improbidade, basta a conduta dolosa, a culpa não. Agora, em se tratando de lesão ao erário, a conduta pode ser dolosa ou culposa. Então a gente percebe que realmente esse item 8, ele está falso. A responsabilidade de João é subjetiva, dependente da demonstração de dolo ou culpa. Beleza? Então com isso, a gente encerrou o item 8 também. Beleza? Na sequência, item 9 e item 10, trazendo aí questões relativas também a servidor público. Vamos dar uma lida? Olha aí, ó. No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue os itens que se seguem. Item 9. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada de cargo de delegado da Polícia Federal com um cargo público de professor. Pessoal, é uma questão tradicional que envolve a acumulação de cargos, a acumulação remunerada de cargos que tem previsão status condicional. Você encontra esse tema lá no artigo 37 da Constituição Federal, nos incisos 16 e 17. A Constituição Federal, no artigo 37,
incisos 16 e 17, ela diz quem é que pode acumular cargo desde que haja compatibilidade de horários. Esse é o requisito 01 para acumulação de cargos. A compatibilidade de horários. Obviamente, uma pessoa não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, é necessária a compatibilidade de horários para que eu possa acumular cargo. E quando você vai ler a Constituição, ela fala o seguinte, ó, é possível a acumulação desde que haja compatibilidade de horário dos seguintes cargos. 2 cargos de professor, 1 cargo técnico ou científico e 2 cargos da área de saúde. Então, a Constituição ela diz, ó, desde que haja compatibilidade de horários, você pode acumular 2 cargos de professor, 1 cargo técnico ou científico e 2 cargos da área de saúde. Beleza. Gustavo, então essa questão não está errada, porque ela fala de delegado da Polícia Federal com cargo de professor. Não tenho aí 2 cargos de professor, 2 da área de saúde, mas cuidado. Eu tenho aí 1 cargo técnico ou científico com professor. E é isso que muita gente não sabe. O que é cargo técnico ou científico? Isso é permitido pela Constituição porque o cargo de delegado da Polícia Federal ele é enquadrado como um cargo técnico ou científico, logo, ele pode ser acumulado com o cargo de professor. Então, Gustavo, vamos entender? Vamos. Gustavo, eu sou técnico judiciário do TJ. O meu cargo é técnico ou científico? Não. Cuidado. O nome do cargo é irrelevante para fins dessa qualificação. A doutrina majoritária entende que cargo técnico ou científico é aquele cargo de nível superior ou aquele cargo que exija alguma atribuição técnica. Como assim? Delegado da Polícia Federal é um cargo técnico ou científico por ser de nível superior. Então, ele admite o enquadramento desde que haja compatibilidade de horários. Ele admite acumulação com outro professor. Beleza. Ou que tem uma atribuição técnica específica. O camarada é técnico em contabilidade e professor. Técnico em informática e professor. Técnico em enfermagem e professor. Aí é possível acumulação. Beleza? Então esse item está correto. Questão também bem interessante. Eles atacaram essa acumulação, essa ideia de acumular cargo técnico ou científico com cargo de professor. Beleza? Então item 9 verdadeiro. Vamos para o nosso 10º item. Situação hipotética. Aproveitando a questão anterior. Você que tem interesse em fazer um concurso para o INSS, por exemplo. Técnico previdenciário com professor, pode acumular? Não, porque é um cargo de nível médio que não exige uma atribuição específica. Não pode acumular. Muito embora o nome do cargo seja técnico, ele não é um cargo técnico ou científico para fim desse enquadramento. Agora, Gustavo, eu passei para analista previdenciário. Posso acumular com o de professor? Pode, porque analista é um cargo de nível superior. Então aí vai poder acumular. Beleza? Bom, então vamos ler agora o item 10. Um servidor público efetivo, em exercício de cargo ou comissão, foi exonerado ad nutum, quer dizer, exonerado de ofício, em razão de supostamente ter cometido crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração por se tratar de ato administrativo discricionário. Nessa situação, o ato de exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica a situações que configurem crime. Galera, se a gente abstrair o direito administrativo e parar para analisar a questão com frieza, a gente vai perceber que isso está falso. O cara foi demitido por ter cometido um crime. Depois de um tempo, a administração reconhece que aquele crime não aconteceu. O camarada foi demitido por um crime que depois a administração reconhece não ter acontecido. Esse camarada, a exoneração dele vai ser mantida por força da teoria dos motivos determinantes, por força de ser um ato discricionário? Ao contrário. Primeiro, que se eu falo de exoneração ad nutum de um servidor, e eu tenho a teoria dos motivos determinantes,
eu fico vinculado àquilo que eu coloquei. Ou seja, o camarada ele foi exonerado justamente pela prática do crime. Se o crime não aconteceu, eu fico preso, eu fico vinculado aos motivos expostos. Em outras palavras, muito embora a exoneração seja um ato discricionário, eu boto e eu tiro quem eu quero do cargo comissão, a partir do momento que eu coloquei por escrito o que aconteceu, eu fico preso a comprovar aquilo que aconteceu. Se o Gustavo foi exonerado por ter cometido um crime, esse crime tem que ter ocorrido. Caso contrário, aquela exoneração não é válida. Isso é o que a gente chama no direito administrativo de teoria dos motivos determinantes. Os motivos que determinaram a exoneração, eles vinculam o administrador a comprovar aquilo que ocorreu. Caso aquele crime não tenha ocorrido, aquela exoneração não é válida, ainda que o ato seja discricionário. Então, olha só, relendo a questão. Nessa situação, o ato de exoneração não é válido, pois a teoria dos motivos determinantes é aplicável nas situações que configuram crime, ainda que o ato seja discricionário. Então, isso está falso. Se eu justifiquei a exoneração do camarada, dizendo que ele praticou um crime, e esse crime não ocorreu, aquela exoneração não é válida. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Para quem já estudou, a ideia é a seguinte. O ato de exoneração, ele em tese, ele não precisava ser motivado. Mas se eu motivei, eu fico vinculado a comprovar aquilo que ocorreu. Se por acaso eu tivesse exonerado o camarada sem dizer o porquê, beleza, a exoneração é mantida. Agora, a partir do momento que eu vinculei a exoneração à prática de um crime, e esse crime não ocorreu, aquela exoneração não é válida. Beleza? Então isso está falso. Vamos então agora, na sequência, para os dois últimos itens dessa prova, o item 11 e o item 12. O item 11, decisão do STJ, do STF, desculpa, que a gente também vê lá no nosso curso. Responsabilidade civil do Estado e o Estado está na posição de garante. Como assim, Gustavo? Vamos lá. Pessoal, posição de garante. Isso quer dizer o seguinte. O Estado, ele tem o dever legal, o dever constitucional de garantir a integridade física de pessoa ou de coisa. Como assim? Vamos lá. A gente sabe que quando o Estado causa um dano ao particular, surge a responsabilidade civil do Estado. O Estado ele tem o dever de ressarcir aquele dano ao particular que sofreu aquele eventual prejuízo. Beleza. E como regra, a responsabilidade do Estado por omissão é do tipo subjetiva. Então a pergunta é a seguinte. O camarada foi preso, colocado numa cela e amanheceu morto. Mataram aquele camarada enforcado. O Estado pode ser responsabilizado? Repara, nessa situação, pelo menos em tese, eu tenho uma omissão do Estado. O Estado botou o camarada na cela, o carcereiro foi dormir e, que se dane esse camarada. Beleza, o camarada amanheceu morto. Então, eu tenho uma omissão do Estado. Como regra, a responsabilidade do Estado é do tipo subjetivo. Mas nessa situação hipotética, o Estado ele tinha um dever de zelar pela vida do preso. O Estado ele tem um dever constitucional de zelar pela integridade física do preso. Mas o cara amanheceu morto. Repara, o Estado ele está naquilo que a gente chama de posição de garante. O Estado ele tem o dever constitucional de garantir a integridade física do preso. Nesse caso, muito embora tenha havido uma omissão, o STF entende que a responsabilidade ela é do tipo objetiva. E é isso que a questão está falando. A responsabilidade é do tipo objetiva, logo eu vou aplicar a teoria do risco administrativo. Então olha aí, a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do dever
constitucional específico de proteção. Perfeito. Então, sempre que o Estado tiver o dever legal ou constitucional de garantir a integridade física de coisa ou pessoa, eu tenho uma responsabilidade objetiva do Estado, pautado na teoria do risco, ainda que haja omissão estatal. Beleza? Então, o item 11 ele está verdadeiro. Último item da prova, item 12. Vamos sumir da prova para a gente ler. O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes, sempre que estes estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal. Isso está certo ou isso está errado, galera? Isso está falso. Porque uma coisa é a responsabilidade do Estado. Outra coisa é a responsabilidade do agente público. A responsabilidade do Estado, ela é do tipo objetiva, galera. Ela independe da comprovação de dolo de culpa. Já a responsabilidade do agente, essa sim é do tipo subjetiva. Em outras palavras, nesse caso proposto da questão, se um agente público causou um prejuízo ao Estado, eu vou ter a responsabilidade do Estado, independentemente de dolo ou culpa, independentemente da excludente de ilicitude. Agora, o agente público ele pode ser responsabilizado? Pode, por uma ação regressiva. Então, repara, numa ação policial, vamos imaginar que o policial reagiu a um assalto. E na hora de trocar tiro, ele matou um inocente. O Estado vai ser responsabilizado? Vai. O Estado é responsabilizado, responsabilidade do tipo objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Não interessa se o agente público agiu corretamente ou não, isso não é problema meu. Agora, depois que o Estado me paga, ele pode cobrar isso do agente público? Pode. E aí o agente público ele pode alegar o seguinte, ó, eu não posso ser punido porque eu agi em legítima defesa. Então, nesse caso, eu vou ter uma excludente de ilicitude do agente público. Ele não vai ser responsabilizado. Mas o Estado vai? Vai. Porque a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o Estado vai indenizar a família da vítima, mas o agente público não será responsabilizado porque ele agiu, por exemplo, em legítima defesa. Então, esse item 12, ele está falso. Lembrem, a responsabilidade do Estado nada tem a ver com a responsabilidade do agente público. Beleza? Bom, então para a galera que está estudando aí, para a galera que, por exemplo, acompanhou o nosso curso de Direito Administrativo lá do Se Joga no INSS, tem que ter conseguido resolver essa prova. Tudo que a gente viu aqui, tudo que caiu na prova, a gente viu lá no nosso curso. Então é aquilo que eu falo. Jurisprudência cai, por direito administrativo cai. Para o direito administrativo, para o direito constitucional, jurisprudência, decisões do STF e do STJ, você tem que estar antenado porque elas aparecem em prova. Beleza? Então, prova tranquila. Eu acho que quem não viu o direito administrativo muito a fundo também consegue acompanhar a nossa correção. E quem já viu tem o dever de estar sabendo. Se não sabe, tem que dar uma relembrada lá na nossa teoria. Beleza? Bom, essa aparição aqui também no nosso canal do YouTube, minha, do Ítalo, do Alexandre, é também para convidar você para o nosso tradicional projeto chamado Caminhada rumo ao INSS, Caminhada de Santiago rumo ao INSS. Para quem já conhece o Ítalo, né, sabe que o Ítalo sempre tem essas tiradas doidas, ele inventa esses projetos, Siri na lata, voo de morcego, na mão grande, ele tem vários projetos que, inclusive, quem não conhece o site, consegue acessar isso gratuitamente. Tem uma aba do site chamada de Caverna do Titã, onde o Ítalo bota todos esses projetos que ele inventa, você consegue acessar lá. Então, para você ainda que não conhece muitos professores de Se Joga, você consegue acessar muita coisa do Ítalo lá na Caverna do Titã. A caminhada de Santiago rumo ao INSS também foi um projeto idealizado aí pelo Ítalo, né? Onde ele faz uma analogia com a caminhada de Santiago, que a gente faz aqueles 820 quilômetros lá da Europa, que o pessoal faz caminhando, faz uma peregrinação. Ele fez uma analogia com o concurso público. O concurso público nada mais é do que uma caminhada de Santiago. São vários quilômetros de estudo que a gente tem
ao longo dessa caminhada até a gente conseguir alcançar a nossa vaga. E aí a gente criou esse projeto justamente no final do ano de 2015 para manter o fogo aceso, para manter a chama acesa, para você, nessa época de Natal, Ano Novo, Carnaval, época tão complicada, conseguir estudar. Então a ideia do Caminhada de Santiago são projetos, são simulados, com datas pré-determinadas, onde você já sabe, pô, no dia 15 de dezembro eu tenho um simulado, vou estudar. Pô, no dia 5 de dezembro eu tenho um simulado, vou estudar. No dia 5 de janeiro eu tenho simulado, então vou estudar. É claro que nessa época de Natal, de Ano Novo, ninguém é de ferro. Você não vai passar dia 31 à meia-noite estudando sem ter edital, claro que não. Mas você tem que lembrar que, ó, eu tenho um objetivo. A minha caminhada ainda não acabou, então eu tenho que me manter estudando nesse período. Então lá no até o dia 23 de dezembro é trabalho, tem que estudar. Dia 24, 25 dá aquela relaxada. Dia 26, volta a estudar. Dia 31, dia 1º dá aquela relaxada, mas dia 2 tem que voltar a estudar. Você só termina a sua caminhada quando você alcança a sua vaga. Então eu aproveito para fazer o convite, para você que ainda não conhece Joga no INSS, aproveita. Aproveita o preço de lançamento, né, esse investimento de lançamento nessa nossa caminhada. Vem com a gente para você conhecer um pouco mais dos professores do Se Joga. A gente faz simulados com questões inéditas e ou adaptadas de concursos anteriores para mostrar para você como que as bancas examinadoras trabalham. E nesse projeto você ainda vai ter a chance de lançar a sua nota no ranking. Aquele candidato que já estudou, que está disposto a participar do ranking, vai lá e lança a nota dele, ainda vai poder acompanhar isso. Beleza? Galera, então foi um prazer. Desculpa não poder estar ao vivo com vocês, mas eu estou aqui de lua de mel, acendendo a chama, né, do meu casamento, né, já que eu já passei no concurso, já fiz a minha caminhada de concurso. Agora eu estou na caminhada aqui para manter a chama acesa do meu casamento, 10 anos de casado. Então aproveitei essa semana para tirar férias, para descansar um pouquinho. Beleza? Mas não podia deixar de participar, deixei essa correção gravada para vocês e espero vocês aí na nossa caminhada. Beleza? Galera, grande abraço. Para quem não me conhece, me procura no Facebook, Luiz Gustavo Bezerra de Menezes, tem uma fanpage lá, ou no Instagram, @Prof. Luiz Gustavo. Só me procurar lá, seguir no Instagram, que eu também vou passar a gravar dicas para vocês agora em 2019, com certeza vou botar isso em prática. Beleza? Galera, então, grande abraço, estudem, não deixem de estudar nesse finalzinho de ano, porque é importante. O INSS, com certeza, em 2019 vai sair, porque senão ele acaba, não tem jeito, não tem mais servidor, ele vai sair. Beleza? Grande abraço e até a próxima, galera. Prazer.